Olá! Bom, pode se preparar porque o imposto de renda que a gente conhece está com os dias contados. Uma grande reforma foi sancionada e, a partir de 2026, novas regras vão mexer e muito no bolso de milhões de brasileiros. Vamos mergulhar juntos para entender o que de fato vem por aí? A pergunta que fica é essa, bem direta. Como é que essas novas regras vão impactar as finanças de quem paga imposto? É exatamente isso que a gente vai decifrar nos próximos minutos, ponto por ponto dessa nova lei, para todo mundo entender o que muda na prática. E aqui está o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entender a estrutura geral da reforma. Depois, vamos falar do alívio para a classe média, analisar os novos impostos para quem ganha mais, detalhar a polêmica mudança nos dividendos e, por fim, descobrir para onde vai essa grana toda. Basicamente, a nova lei se apoia em dois grandes pilares. De um lado, a ideia dá um fôlego, um alívio tributário para quem tem renda mais baixa e para a classe média. Do outro lado, é criar uma nova forma de cobrar imposto de quem tem rendimentos muito altos. É uma tentativa de reequilibrar o jogo. E já tem data para tudo isso começar a valer, tá? Conforme o artigo 8º da lei, as novas regras do imposto de renda entram em vigor no dia 1º de janeiro de 2026. Ou seja, a declaração que a gente vai fazer lá em 2027, referente ao ano de 2026, já vai ser nesse novo sistema. Vamos então para o primeiro pilar, que é a parte do alívio fiscal. A ideia aqui é bem simples: reduzir o imposto que é descontado todo mês, direto no Alerite, e também diminuir o valor a pagar na declaração de ajuste anual. Isso deve beneficiar milhões de pessoas. Essa tabela mostra direitinho como a redução vai funcionar. A lei criou um mecanismo novo. Veja bem. Para quem ganha até R$ 5.000 por mês, vai ter uma redução de R$ 312,89, que na prática zera o imposto devido. Acima disso, o benefício vai diminuindo até que some para quem ganha mais de R$ 7.350 por mês. Então, o ponto crucial para guardar é este aqui. O novo teto de isenção, na prática, para o imposto mensal, passa a ser de R$ 5.000. Quem recebe até esse valor por mês não vai mais ter imposto de renda retido na fonte. E a mesma lógica, o mesmo raciocínio se aplica à declaração anual. Para rendimentos totais de até R$ 60.000 no ano, uma redução no cálculo também vai zerar o imposto a pagar. O benefício também diminui progressivamente e deixa de existir para quem tem renda anual acima de R$ 88.200. Agora, vamos virar a chave e olhar para o segundo pilar da reforma. Porque enquanto uma parte da população vai pagar menos imposto, outra parte, a de rendas mais altas, vai ter uma regra totalmente nova, a chamada tributação mínima anual. E esse é o número mágico, a linha de corte que define quem entra nessa nova regra. Segundo o artigo 16A da lei, pessoas físicas com rendimentos anuais totais acima de R$ 600.000 estarão sujeitas a essa nova tributação. Mas o que diabos é essa tributação mínima? Pensa assim, é um cálculo para garantir que as altíssimas rendas paguem um percentual mínimo de imposto. A grande virada de chave é que a base de cálculo agora vai incluir quase tudo que a pessoa ganhou no ano. Até muita coisa que antes era isenta, e não apenas a renda que já era tributável. Claro, tem algumas exceções. A lei lista o que fica de fora desse novo cálculo. Aqui, a gente resumiu os pontos principais: rendimentos da poupança, de LCI e LCA, heranças, doações e também nos rendimentos de fundos imobiliários com mais de 100 cotistas. Ufa, esses continuam de fora da base de cálculo da tributação mínima. E esse gráfico aqui ajuda a gente a visualizar direitinho como a alíquota funciona. Para rendas entre 600 mil e 1.200.000 reais, a alíquota sobe de forma linear, sabe? De 0 a 10%. Já para quem tem rendimentos anuais acima de 1.200.000, a alíquota é fixa, 10% sobre aquela base de cálculo gigante que a gente falou. Chegamos num dos pontos mais falados, talvez o mais polêmico da reforma, a tributação de dividendos. Para muitos investidores, essa aqui é, sem dúvida, a mudança mais significativa. Vamos ver os detalhes. O antes e o depois ficam bem claros aqui. Até 2025, como a gente sabe, dividendos são totalmente isentos. A partir de 2026, a história muda. Pagamentos mensais de dividendos acima de R$ 50.000, vindos de uma mesma empresa, vão ter uma retenção de 10% direto na fonte. Para evitar que o mesmo lucro seja taxado duas vezes de forma muito pesada, uma vez na empresa e outra no bolso do investidor, a lei criou uma trava de segurança, o chamado redutor. Pensa nisso como um limite máximo de imposto.
A soma do que a empresa já pagou com o que o investidor pagaria não pode passar de um teto, por exemplo, de 34%. Se passar, o imposto do investidor é reduzido para se ajustar a esse limite. É um mecanismo de proteção. Ok, com menos imposto para uns e mais para outros, surge uma pergunta bem natural. Afinal, para onde vai o dinheiro dessa nova arrecadação? A lei também se preocupou em definir o destino desses recursos, sempre buscando o tal do equilíbrio fiscal. Existem 2 destinos principais para essa grana. O primeiro é compensar os estados e os municípios pela perda de receita que eles vão ter com o alívio para a classe média, e o segundo destino é que o dinheiro que sobrar poderá ser usado para diminuir a alíquota da CBS, que é a nova contribuição sobre bens e serviços. E para não deixar nenhuma dúvida, a própria lei, lá no artigo 4º, crava esse compromisso. Essa citação deixa bem claro que a União vai garantir que a redução no imposto de renda não vai prejudicar as contas dos governos locais. É uma garantia. No fim das contas, se a gente pudesse resumir toda essa mudança numa única frase, talvez fosse esta: a reforma do imposto de renda de 2026 é, na sua essência, um ato de reequilíbrio da carga tributária no Brasil. E a gente termina com uma reflexão, uma pulga atrás da orelha. A lei também manda ao governo propor, em um ano, uma política para atualizar, todo ano, os valores da tabela do IRPF. Será que a gente está vendo o fim daquela defasagem histórica da tabela? Será o começo de uma nova era para o imposto de renda no país? Bom, é o que a gente vai ter que acompanhar bem de perto.